o poder divino de cada um de nós. Os ensinamentos de Jesus, fé, física quântica. Tenho recentemente pesquisado muito sobre o poder da oração, do poder do pensamento, do que podemos realizar com a força da mente, com a força da fé, da crença, da possibilidade de transformar a realidade que nos cerca com aquilo que emanamos pela energia vital, que entendo ser um elo de ligação com o Criador. Assim sendo, apresento mais um vídeo com texto redigido com fontes retiradas da internet. Dessa vez, fazendo referência direta ao homem que dividiu a história da humanidade, Jesus Cristo. Recentemente, lancei um vídeo falando de Gregg Braden, com sua teoria de que somos todos energia, e uma reflexão sobre o livro de sua autoria, O Código Isaías. Vídeo este disponível no YouTube. Agora buscaremos uma correlação da física quântica com os feitos produzidos por Jesus Cristo, que disse: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto ao Pai. Claro que a física quântica é muito mais profunda em suas teorias e experiências comprovadas, mas, grosso modo, podemos dizer que esta se fundamenta na tentativa de explicar a natureza naquilo que ela tem de menor, os constituintes básicos da matéria e tudo que possa ter um tamanho igual ou menor. Em outras palavras, tudo o que é maior do que um átomo está sujeito às leis da física que chamamos de física clássica. Por exemplo, elas sofrem a atração da gravidade, as leis da inércia, ação e reação, e por aí vai. Mas quando analisamos tamanhos menores que um átomo, tudo muda e as regras da física clássica já não valem mais. Foi preciso então admitir que era necessário outras leis para lidar com essa realidade e também uma física totalmente nova que ficou conhecida como física quântica. O mundo em que vivemos é feito de átomos. Os átomos são feitos de coisas ainda menores, chamadas quarks e elétrons. Os átomos, elétrons, quarks e mais outra coisa tão pequena que ainda não sabemos muito a seu respeito, denominada fóton, têm comportamentos bizarros de vez em quando. Nunca podemos saber exatamente onde estão. Não é por falta de instrumentos potentes, é uma lei da física chamada princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que nunca saberemos a exata posição das coisas. Nunca saberemos onde os elétrons de um átomo estão exatamente. Nunca. É algo estranhíssimo, mas é a verdade. Há elétrons que, inclusive, somem de um lugar e reaparecem em outro. Algo como um teletransporte. Não dá para ver por qual caminho seguiram para ir de um lugar a outro. Só sabemos que eles fazem isso. A questão da força que cada um de nós carrega foi diversas vezes mencionada por Jesus, mostrando que podemos comandar nossos destinos da forma como planejarmos, evitando que o acaso seja o condutor e o mestre de nossas vidas. Nessa passagem ele diz: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Temos o poder de mudar nossa realidade por pensamentos, palavras e sentimentos. A questão é muito mais complexa do que imaginamos, já que o cérebro não consegue distinguir ficção de realidade, imagem criada e imagem real, situação fortemente imaginada ou que realmente aconteceu. Diversos experimentos científicos foram realizados, conectando-se o cérebro de voluntários a computadores e scanners. Foi pedido a esses voluntários que olhassem determinados objetos. Constatou-se que a visualização ativava determinadas áreas do cérebro. Depois, o pedido foi para que fechassem seus olhos e somente imaginassem os mesmos objetos. Exatamente as mesmas áreas do cérebro se ativaram, como se estivessem vendo os tais objetos. Então, os cientistas se perguntaram: quem vê os objetos, os olhos ou o cérebro? O que é a realidade? É o que vemos com nosso cérebro ou é o que vemos com nossos olhos? A verdade é que o cérebro não sabe a diferença entre o que vê no ambiente e o que se lembra,
pois as mesmas redes neurais são ativadas. Então, supõe-se que, assistindo a filmes violentos, programas policiais e se envolvendo com tudo que tem frequência negativa, acaba se atraindo tudo isso. O cérebro aceita que tudo aquilo está acontecendo verdadeiramente. A tendência é a fabricação de cortisol, hormônio do estresse que enfraquece o sistema imunológico, levando a distúrbios emocionais e doenças. Por isso, sintonize sua mente e suas emoções no melhor. Criamos a realidade de acordo com a frequência que mais sintonizamos. A frequência errada atrai a energia errada. Por isso surgem as doenças, muitas vezes psicossomáticas. O cérebro produz substâncias e frequências que geram ondas, podendo afetar a saúde, a realidade e o mundo em que se vive. Tudo é possível àquele que crê. Crer. Focar sua mente, com seus pensamentos e sentimentos em algo. E agir, pois a fé sem obras é morta. Ninguém deve ser vítima de seus próprios pensamentos, nem dos pensamentos alheios. É possível mudar de direção, mudando pensamentos, emoções, vibração e frequência, alterando assim a realidade. Jesus disse: tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. O que a ciência hoje está começando a admitir, Jesus já tentava ensinar em seu tempo. Ai daquele que tem olhos e não vê. O que muitas religiões chamam de milagre é a energia do pensamento coletivo, quando várias pessoas reunidas com o mesmo objetivo, na mesma frequência de emoções e pensamentos, conseguem atingir o resultado almejado. Muitas vezes, esse resultado acontece do que parecia impossível. Onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Alguns denominam essa energia coletiva de egrégora. E tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. O pensamento e principalmente as emoções afetam as propriedades da matéria. É isso que a física quântica mostra. Esse é o sentido do renascimento e também da alquimia. A transmutação de sua essência e, por consequência, da matéria. Além do poder dos pensamentos, sentimentos, atitudes e palavras, existe o poder do magnetismo, onde se transfere energia através das mãos ou do contato físico. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas vestes, sararei. Fotos Kirlian provam que todo ser vivo tem uma energia, um magnetismo. A imposição de mãos, realizada em muitas religiões, é uma forma de se transferir energia. É possível magnetizar qualquer objeto com a própria energia. Muitas pessoas fazem isso ao manusear o que chamam de objeto abençoado. Não é o objeto em si que tem poder, mas a energia com que este foi magnetizado. Esta pode ser positiva ou negativa, dependendo de quem tocou o objeto e da força de sua mentalização. Portanto, pare e pense. Qual a energia que está impregnada em seus objetos, seu local de trabalho e, sobretudo, em sua casa? Comprovou-se que até as moléculas da água mudam de acordo com as palavras, pensamentos, sentimentos e até sons musicais. Especificamente com relação à água, imagine: nossos corpos possuem cerca de 70% de água. O que a vibração de palavras, pensamentos e sons podem fazer com você ou com outras pessoas? Talvez isso explique o grande poder da oração e do jejum com água, sugeridos por muitas religiões. Desintoxicar o corpo e a alma, de dentro para fora e de fora para dentro, usando água, orações, alimentação saudável e se focando na vibração correta. Foi isso que o grande Mestre Jesus quis ensinar. O reino dos céus está fora e, ao mesmo tempo, dentro de nós, pois todos temos a partícula de Deus ou somos fragmentos, centelhas divinas.
é preciso entender o que Jesus veio nos ensinar há mais de 2010 anos. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus era enfático e muitas vezes repetia seu discurso a fim de que seus ensinamentos fossem absorvidos e entendidos. Esses ensinamentos queriam mostrar como o uso correto de nossos pensamentos e sentimentos podem nos levar à plenitude, enquanto seres criados por um Deus de infinita sabedoria, harmonia e amor. Jesus demonstrava que a cura para as doenças físicas e, sobretudo, as doenças espirituais está dentro de cada um de nós. Ao demonstrar que o átomo não é a menor partícula e que seu núcleo é vazio, a física quântica demonstra que existe um algo além que não podemos enxergar. É isso que os ensinamentos do Mestre Jesus quiseram nos mostrar. Que existe uma outra realidade que não vemos, mas que podemos transformar. Quando Jesus fala de vida eterna, ensina que a morte não existe, pois a energia não morre. Apenas se desloca, vai para outro espaço e tempo. Nossos entes mais queridos continuam existindo. Todos nós existiremos para sempre. E para finalizar, quando as pessoas agradeciam as curas e milagres, atribuindo a ele, Jesus, essas coisas incríveis, maravilhosas e inexplicáveis, ele dizia: sua fé te curou. Notem, sua fé. Ou seja, Jesus tentava dizer, e ninguém entendia, que temos o poder dentro de nós mesmos. Talvez assim fique mais fácil entender porque somos a imagem e semelhança de Deus.